Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Olá meninas! Está começando mais um vídeo bacana aqui do nosso Ateliê dos Sonhos Pecília Alves. Se vocês gostarem, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem as notificações assim que o vídeo for postado. Vamos lá! Hoje a gente vai aprender como pintar esse tigrinho do safari. E vamos usar a tinta Salmão Bebê como base. Vamos pintar toda essa parte aqui, que está por baixo. Um pouquinho mais de tinta. Agora, vamos usar o pêssego. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam gostando, meninas.
vocês estiverem gostando e quiserem que eu pinto e trago pro canal aqui todos os bichinhos do safari, vocês deixem um comentário aí pra mim falando: eu quero todos os bichinhos do safari no canal. Que aí eu vou estar fazendo o vídeo pra vocês. Agora eu vou usar a tinta tijolo. Esse peitoral aqui eu quero deixar ele mais claro mesmo. Agora, meninas, vou pegar um tiquinho do meu branco, dar uma lavada no meu pincel para não manchar. Vou dar uma iluminada aqui nesse peitoral. Agora, vou pegar um pouquinho do meu telha. Aos pouquinhos,
colocando aos poucos, para não ficar tão forte. Vou passar mais um pouquinho de branco aqui nesse peitoral. Com o pincel limpo, viu, meninas? Não esqueçam de limpar o pincel. Agora eu vou passar para o rabinho e vou usar novamente o meu salmão bebê. Novamente o pêssego. Novamente
tijolo. Agora, um pouquinho do telha. Falem aí pra mim, meninas, como a pintura entrou na vida de vocês. Falem pra mim, me contem como entrou essa arte na vida de vocês. Porque na minha tem 2 anos que eu comecei a trabalhar na pintura. Eu tive um início de depressão, não sabia pintar, não sabia fazer nada. Tive um início de depressão e pra mim nada tava bom mais, sabe? Aí uma pessoa que foi na casa da minha mãe me incentivou a pintar. Ela também pinta, minha mãe também pinta, só que eu nunca tive interesse assim na área da pintura, até então. Aí comprei algumas coisas, nunca tinha pegado no pincel, nunca tinha parado assim pra ver nada. Nem minha mãe que pinta, eu nunca parei de pedir ela pra me ensinar. Aí comprei os pincéis e tal, mas tipo assim, será que eu vou conseguir alguma coisa? Meninas, fiz o primeiro. Deu tudo certo, graças a Deus. Amei. E eu falo assim, que foi Deus que colocou isso na minha vida, que isso que tirou essa depressão que eu tava entrando nela, sabe? Eu falo que se não fosse Deus que tivesse colocado isso, eu não estaria nem aqui com vocês hoje. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por esse dom maravilhoso que Ele me deu. Meninas, nunca deixe de desistir dos seus sonhos, viu? Isso eu falo pra vocês. Sim, no começo é difícil sim, mas se vocês tentarem 1, 2, 3, sempre tentarem, vai dar tudo certo. Só confiar. Me contem aí como vocês iniciaram na pintura. Agora vamos usar o pêssego, uma patinha.
vamos usar telha. Meninas, eu quero dizer para vocês também, nunca diga o que vocês não conseguem fazer, porque ninguém nasceu sabendo. Tente, persista, vocês vão conseguir, viu? Não fique comparando, fulano sabe pintar mais que eu. Não, isso não existe. Isso não existe. Basta você confiar no seu trabalho e persistir em fazer as coisas com carinho, com dedicação, que no final tudo vai dar certo. Confie. Acredite em vocês. Aqui dentro aqui, meninas, eu vou pintar de preto, viu? Por isso que eu não pintei nada aqui até agora. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco pra me dar uma luz aqui. Dessa maneira que eu fiz aqui, eu vou fazer exatamente desse lado. Eu vou fazer esse lado aqui pra vocês verem e vocês vão fazer desse lado aí, tá bom? Vou fazer esse daqui, depois eu vou fazer esse, já adiantar pra passar pro rostinho logo, pra não ficar um vídeo tão demorado. Eu vou pintar aqui tudo, já passando por cima aqui da onde vai ser preto, porque eu risquei um pouquinho mais forte. Vocês risquem essa parte um pouco mais forte, para vocês verem depois, onde vocês vão estar colocando o preto. Mas caso vocês quiserem também, não precisa pintar essa parte onde que vai ser preto, tá? Se vocês tiverem muita dificuldade, não precisa pintar essa parte que tá em preto aqui, que vai ser preto.
Agora a gente vai vir com tijolo novamente. Agora eu vou pegar o telha. Marcar as listras. Não vou chegar muito aqui perto, porque aqui é escuro, aqui tem que ser claro. Não esqueçam disso. Vou agora colocar um pouquinho do branco. Aí, meninas, vocês vão repetir este mesmo processo deste lado. Vou adiantar um pouquinho do vídeo e já volto para fazer o rostinho. Finalizado este lado, vamos para as orelhinhas aqui.
Pêssego. Na outra orelhinha também. Agora vamos pegar um pouquinho do tijolo. Agora com telha. Na outra orelhinha também. Agora vamos pegar um pouquinho do branco. E vamos dar um voluminho aqui na ponta dessa orelha. Isso. Dentro dessa orelhinha, meninas, a gente vai usar o rosé. Vamos usar, deixa eu guardar essas tintas aqui, tampar elas. Vamos usar o rosé. Lembrando que todas essas tintas são da Acrylex.
usar um pouquinho do branco nessa parte de cima. Vou fazer a mesma coisa na outra orelhinha. Pronto. Agora, meninas, vamos repetir o mesmo processo. Vamos usar salmão bebê, pêssego, tijolo e telha. Eu vou pintar aqui tudo de salmão bebê e já volto para vocês verem como ficou. Com o salmão bebê todo pintado, vamos fazer sombra agora com o pêssego. Meninas, vou fazer sombra aqui em toda a pintura e jazinho volto para fazer a segunda sombra. Agora vamos fazer a segunda sombra com o tijolo. Vou começar para mostrar para vocês, depois eu vou dar uma adiantada no vídeo. E assim a gente vai fazendo o rostinho todo. Vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar tão longo esse vídeo e já volto com mais. Agora, meninas, vamos usar o telha.
Meninas, desculpem aí qualquer coisa do barulho, viu? Jazinho eu volto com o restante, meninas. Agora, meninas, vamos usar um pouquinho do branco. Com o pincel pituar. Bem pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosé. Bem pouquinho. Eu vou fazer essas bochechinhas aqui. Pronto, já fiz as bochechinhas. Agora a gente vai usar o preto para fazer as manchinhas. Deixa eu pegar o preto aqui. Vamos usar o preto, meninas. Não tem um nome aqui não, que já esse vidrinho eu coloco o preto aqui dentro dele. Eu comprei um vidro maior, mas esse é o preto mesmo. Depois eu venho dando acabamento nesse preto, meninas. Nosso tigrinho já está tomando forma de tigre.
vou fazer todas as manchinhas e jazinho eu volto com as manchinhas todas prontas. As pintinhas dele todas pintadas de preto. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu rústico, e vou pintar essas patinhas aqui. Eu dei uma secada aqui para não poder manchar. Meninas, desculpem o barulho, eu tenho um bebê de 3 anos. Ele ainda tá acordado. Só dorme na hora que eu estiver dormindo. Mas vamos dando continuidade. Vamos pintando aqui. Bleu. Vamos pintando de rústico. Eu tô pintando com o pincel, um pincel filete que eu tenho aqui. Tá mais velhinho. Aí com o rústico, meninas, eu vou pintar as duas patinhas e o narizinho e já volto com vocês. Depois de termos passado o rústico, vamos fazer uma sombra com o nosso preto. Uma sombra no nariz também, nesta parte de baixo. Feito isso, meninas, eu vou pegar o preto, vou fazer o acabamento como é que fala, gente? Nessas pintas pretas, no nariz e por dentro do pezinho. Depois, eu vou pegar... Meninas, já coloquei os cabelinhos. Esse aqui está um pouquinho grosso. Fiz o nariz e os pezinhos. Agora eu vou finalizar com o contorno, com telha. E já volto com ele finalizado para vocês verem como ficou. E então, meninas, está finalizado o nosso tigrinho. Para o contorno eu fiz com o telha. Aí vocês usam o pincel filete. Eu usei o meu da Condor 42200 para fazer o contorno do nosso tigrinho. Se vocês gostaram, meninas, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem a notificação assim